As informações da tabela nutricional, lista de ingredientes e da rotulagem dos alimentos são importantes para a gente saber o que é que a gente está comendo. Nesse vídeo, você vai aprender a fazer a leitura dos rótulos nutricionais. Assim, você vai comparar os produtos que você vai comprar e fazer escolhas mais saudáveis. E para conhecer mais sobre esse assunto, é só curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, que você não vai se arrepender, porque além de ficar por dentro dos conteúdos, você ainda vai receber mais assuntos relacionados à saúde. Você tem o hábito de fazer a leitura do rótulo nutricional dos produtos que você compra? Elas são muito importantes para a segurança, para quem está consumindo aquele produto que está comprando. Por quê? Porque nessa tabela nutricional, existe o detalhamento do que é feito aquele produto. A tabela nutricional ela é regulamentada pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela serve para informar as informações dos alimentos e dos nutrientes que contém naquele produto. A partir de outubro de 2023, as embalagens dos alimentos ela deve apresentar alguns símbolos para identificar quando há alto teor de açúcar adicionado, gordura saturada e, somando a isso, algumas novas informações nutricionais padronizadas e na lista de ingredientes também vão ser implementadas. Então acompanhe nesse vídeo para saber de como ler e compreender as informações nutricionais dos alimentos embalados, que no caso é a tabela nutricional, a lista de ingredientes e os símbolos da rotulagem nutricional. Tabela nutricional. Quando você lê o rótulo do alimento embalado, você vai encontrar a tabela nutricional, o valor energético por porção, os nutrientes que compõem o produto, suas quantidades por porção e o quanto essa quantidade representa nos valores diários recomendados, utilizados pela Anvisa como referência. Valor energético. O valor energético é o primeiro item da informação nutricional da tabela. Ele indica a quantidade de calorias por porção do alimento que você está consumindo, demonstradas em quilocalorias. Vale lembrar que a caloria é uma medida de energia, ou seja, o valor energético nos mostra o quanto a energia ela é produzida pelo nosso corpo a partir de 3 nutrientes encontrados no alimento, que são o carboidrato, a proteína e as gorduras totais. A questão é que as calorias ela é representada de forma diferente no nosso corpo. Os carboidratos, as proteínas e as gorduras, elas têm funções distintas no nosso organismo. São utilizados em diferentes mecanismos, sínteses. Cada nutriente gera uma quantidade de caloria. Por isso, é interessante saber da tabela nutricional de onde vêm as calorias e qual a fonte mais adequada para a sua dieta, do que se limitar apenas na caloria de cada alimento. Carboidratos. Os carboidratos são os componentes importantes cuja função é de fornecer energia para o nosso organismo. Exige que seja indicada na tabela nutricional. São encontrados em massas, arroz, aveia, grãos, farinhas, açúcares. Outro ponto importante referente ao açúcar é que é um tipo de carboidrato. A partir de 2023, a Anvisa, a quantidade de açúcar do alimento e a quantidade de açúcar adicionado naquele alimento. Isso serve para diferenciar a quantidade de açúcar que aquele alimento contém, naturalmente, dos açúcares que são adicionados. Proteínas. É um nutriente que participa da formação de hormônios e enzimas e da estrutura e funções dos tecidos musculares, das células, dos órgãos do nosso corpo, fazendo parte de aproximadamente 17% da constituição do nosso corpo humano. Alimentos de origem animal apresentam boas concentrações de proteína, como carnes, ovos, o leite, mas também você sabia que há vegetais ricos em proteínas, como por exemplo o feijão, o grão de bico, a aveia, a ervilha, gorduras totais. As gorduras estão entre as principais fontes de energia no nosso corpo. Ela participa no processo de absorção dos outros nutrientes, como vitaminas. As gorduras totais referem-se à soma de todos os tipos de gorduras encontradas em um alimento, o que inclui as insaturadas, as saturadas e as trans. Gorduras insaturadas são as consideradas mais benéficas para a nossa saúde e muitos estudos demonstram que elas são aliadas à nossa saúde cardiovascular e cerebral. Estão entre elas o ácido graxo do ômega 3, que a gente encontra no óleo de peixe, no azeite de oliva extra virgem e a gordura presente no abacate e nas oleaginosas. Gorduras saturadas estão presentes em alimentos de origem animal, como carnes gordurosas, leite,
e seus derivados, além de alimentos de fonte vegetal, como por exemplo o óleo de coco. Gorduras trans. A gordura trans ela foi utilizada por muito tempo em alguns alimentos ultraprocessados e processados, como margarinas, creme vegetal, biscoitos, sorvetes, produtos de panificação, alimentos fritos e lanches salgados que utilizam a gordura vegetal hidrogenada ou parcialmente hidrogenada na sua preparação. Contudo, no início de 2023, a Anvisa ela proibiu a importação, o uso e a oferta de óleos e gorduras parcialmente hidrogenados para uso em alimentos e de alimentos formulados com esse ingrediente. A medida foi implementada em função dos malefícios que a gordura trans ocasiona para a nossa saúde, já que o nosso organismo não identifica esse tipo de gordura como nutriente. Assim, ela se acumula nas veias, nas artérias, aumentando assim o risco de acidentes vascular cerebral, infartos, problemas inflamatórios. Mas é importante que você saiba que quando a quantidade de gorduras trans na porção daquele alimento for igual ou menor do que 0,2 gramas, a rotulagem permite que esse valor seja arredondado para 0 gramas no rótulo nutricional. Fibras alimentares. As fibras alimentares elas são classificadas em solúveis e insolúveis. As solúveis, elas controlam a absorção de carboidratos no nosso organismo e ajudam a diminuir a absorção de gorduras. Já as fibras insolúveis, elas não são absorvidas, têm um papel fundamental no sistema digestório. Elas auxiliam na liberação do bolo fecal, estimulando os movimentos peristálticos do trato gastrointestinal e absorvendo água. Temos como exemplo os cereais integrais, as sementes, frutas, vegetais, que são os alimentos que apresentam uma boa concentração de fibras na sua composição. O sódio é um mineral importante para o funcionamento do nosso corpo. Ele atua no equilíbrio hídrico, na contração muscular e na pressão arterial, mas precisa ser consumido com muita cautela. Isso porque, quando consumido em altas concentrações, pode contribuir para quadros de hipertensão. A maioria dos alimentos contém sódio e ele é o principal componente do sal de cozinha. Outros nutrientes. Os nutrientes citados até agora, eles são obrigatórios naqueles tipos de embalagem. As vitaminas podem também estar na lista de ingredientes quando fizer parte da composição natural do alimento ou quando for pelo menos 5% dos valores diários recomendados. Vale destacar que no caso de suplementos alimentares, a tabela nutricional deve conter a declaração de quantidades de valor energético e de todos os nutrientes, substâncias bioativas e as enzimas adicionadas. Além disso, a partir de outubro de 2023, a Anvisa determinou que a tabela nutricional deve ser impressa nas embalagens com letras pretas e fundo branco para facilitar a sua leitura. Porção. Na tabela nutricional você vai encontrar duas informações sobre as porções: quantidade de porção por embalagem e a quantidade de porção por mililitros por porção. Anteriormente, a Anvisa indicava que a porção utilizada como referência na tabela nutricional era embasada pela quantidade média consumida cada vez que as pessoas fossem ingerir aquele alimento. Por exemplo, a tabela nutricional de 1 litro de leite poderia trazer a porção de 200 ml como referência, que é a medida caseira para um copo de bebida, e informar que os produtos contêm 5 porções por embalagem, ou seja, serve 5 copos de leite de 200 ml. Sendo que, em 2023, a Anvisa regulamentou utilizar, além das informações referentes a uma porção, as quantidades a cada 100 gramas ou 100 ml, como padrão para boa parte dos alimentos embalados, com o objetivo de facilitar a comparação entre os produtos por parte do consumidor. Lista de ingredientes. A lista de ingredientes é uma excelente forma de avaliar a composição daqueles alimentos. Serve não apenas para ver a composição daquele alimento, mas principalmente para identificar a proporção entre eles. Eles devem constar
De acordo com a RDC 259 de 2002 da Anvisa, todos os alimentos formulados a partir de mais de um tipo de ingrediente devem trazer na lista desses componentes e devem constar em ordem decrescente de sua proporção na formação do alimento. Quando um ingrediente específico for preparado com 2 ou mais elementos, ele deve ser acompanhado de uma lista desses elementos, entre parênteses, em ordem decrescente de quantidade. Os aditivos alimentares, como conservantes, corantes, devem fazer parte da lista de ingredientes e devem também ser informados após os ingredientes. Está aqui o exemplo da lista de ingredientes. Rotulagem nutricional frontal. Em 2023, a Anvisa declarou obrigatória a inserção de símbolos informativos na rotulagem frontal dos alimentos embalados para identificar aqueles alimentos com alto teor, 3 nutrientes, açúcar adicionado, gorduras saturadas e sódio. As altas concentrações desses nutrientes se diferenciam em alimentos sólidos ou semissólidos e alimentos líquidos. Essa decisão se justifica porque esses nutrientes estão associados a dano à saúde com a identificação da parte frontal das embalagens. É uma forma de facilitar a identificação e alertar os consumidores. E aí, gostou do conteúdo? Meu nome é Cris, não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.